Olá pessoal do YouTube, estive um tempo aí sem postar vídeos, mas estou de volta, muita correria. E o tema que eu tenho abordado aí nos últimos vídeos foi Overunit ou Free Energy, um assunto muito debatido, muito discutido aí na internet. E muita gente tem curiosidade sobre esse assunto, né? E nos meus estudos, assim como outros entusiastas da eletrônica, da eletricidade, né, da elétrica, sabemos um dos maiores obstáculos para o Free Energy ou Overunit é a lei de Lenz, né, ou arrasto magnético. Eu creio que todos aí sabem, né, mas para quem ainda é leigo no assunto, a lei de Lenz ou arrasto é o fato do gerador frear quando é ligado uma carga nele, né? Ou seja, o gerador ele está acelerado ali, algo funcionando ele, seja um combustível, né? Um motor a combustível ou o vento ou qualquer outro tipo de movimento, né? Ali movimentando ele tem um peso, né? Um certo atrito, né? Os rolamentos, a massa dele e por aí vai, né? Mas quando você conecta uma carga nele, ou seja, liga um aparelho, uma lâmpada, alguma coisa que vai extrair energia dele, ele freia, ele vai pesar mais, entendeu? Vai ficar mais, ele vai diminuir a rotação. Esse é o arrasto, né? É a lei de Lenz, tá? Fala assim porque foi Lenz que percebeu esse efeito, né? E primeiro percebeu esse efeito né? E o nome desse efeito foi posto em homenagem a ele, né? Então, assim, voltando para o assunto. Nos meus estudos, eu tenho percebido que um dos maiores obstáculos, ou quem sabe o principal, é esse efeito. Eu estou aqui com um exemplo tá aqui um estator, né, de um motor, de um ventilador. Aqui está o ímã. Vamos supor que o ímã está passando aqui, né? Quando o ímã vai passando aqui, ele induz corrente na bobina, né? Vão ter outros ímãs, né, no rotor. Então, cada ímã vai passar ao mesmo tempo de frente às bobinas, a cada uma das bobinas, né? Então, quando o ímã passa, induz corrente na bobina, né? E como são vários ímãs, todas as bobinas serão energizadas ao mesmo tempo. Quando se fecha o circuito, ou seja, liga uma carga, esse circuito que está energizado também vai funcionar como ímã. Cada núcleo dessas bobinas vai se tornar ímã, causando o quê? Uma resistência ao movimento dos ímãs aqui do rotor, ou seja, vai frear o rotor, né? Isso é o arrasto ou lei de Lenz, tá? Então, quando você tenta construir um gerador autossustentável, né? Ou seja, colocando um motor para girar o gerador, quando você põe uma carga, seja para carregar a própria bateria ou ligar alguns aparelhos, esse gerador ele vai frear. E o que acontece? Isso vai ocasionar no aumento do consumo do motor, porque o motor ele vai frear junto, né? Ele está numa velocidade, ele vai reduzir a velocidade e aquilo acaba consumindo mais
eletricidade. Então, o esforço que você faz no motor para girar o gerador vai ser maior do que a quantidade de energia, né? A energia que é exigida para fazer o esforço lá no motor, o motor tocar o gerador, vai ser maior, né? Vai ter mais perda, né? Para você girar esse motor, esse gerador, né? No caso. Então, a energia extraída desse gerador vai ser muito inferior à energia consumida no motor. E alguns entusiastas têm conseguido anular o efeito Lenz ou reduzir para que o motor que está girando o gerador não sinta esse peso, ou seja, o arrasto de Lenz é reduzido, o motor não vai exigir tanta eletricidade e a quantidade extraída, de acordo com as dimensões do gerador, vai ser grande, podendo até, né, ultrapassar a quantidade de energia da entrada do motor, né? Esse é o conceito do Free Energy, né? Então a gente tem alguns desafios, né? Tem esse desafio aí da lei de Lenz, tem um atrito, né, nos rolamentos, no ar, mas um rolamento no ar é mínimo, né? O maior é o atrito, né, pelo arrasto, ou lei de Lenz. Então a gente tem aqui, a gente que tem estudado sobre o assunto, tem algumas soluções para reduzir o efeito, né, do arrasto de Lenz nos geradores. Primeiro, bobinas bidirecionais. Talvez alguém pergunte aí o que são essas bobinas bidirecionais. Lembrando aqui, quando eu falei que quando a bobina é energizada, né, todas são ao mesmo tempo. Elas vão virar ímã, né? Aqui o núcleo dela vai virar ímã e vai resistir ao movimento desses ímãs que vai frear, né? No caso das bobinas bidirecionais, uma bobina vai ter um bobinamento numa direção, na mesma bobina, e vai ter outro bobinamento em outra direção, na mesma bobina. Ou seja, essa bobina ela vai ser formada por dois enrolamentos de fio, um numa direção e outro na direção oposta, na mesma bobina, e assim por diante. Ou seja, essa vai ser bobinada assim, essa aqui assim, na outra assim, né? Que é geralmente o gerador. E vai ter a bobina ao contrário, né? Ou seja, numa mesma bobina vão ter dois enrolamentos, um no sentido horário e outro no sentido anti-horário. Qual é a função dessas bobinas? Elas vão neutralizar esse ímã daqui, ou seja, o ímã que vai passando aqui no rotor, ele não vai sentir nenhuma resistência aqui, magneticamente falando, somente a atração do ferro, porque as duas bobinas que estão aqui numa só, elas anulam o campo magnético uma das outras aqui no núcleo. Ou seja, com o campo magnético do núcleo neutro, não vai haver resistência magnética ao movimento dos ímãs. Somente o peso, a atração, né, entre o ferro e o ímã e o ferro. Então, uma das opções é essa, uma bobina numa direção e nesse mesmo núcleo, uma bobina na direção contrária. Ou seja, vão ser duas fases, né? Vamos supor, no caso desse gerador, desse rotor, esse estator, perdão, vão ser duas fases.
Uma no sentido horário, vamos supor aqui, ó, no sentido horário, né? A outra no sentido anti-horário, e assim por diante. Eu creio que vocês estão entendendo, né? Essa é uma das soluções para anular ou reduzir o efeito Lenz em um estator de gerador, né? Segunda solução, o gerador com bobina única. É o sistema de motor de passo, né? Sistema de motor de passo. É um gerador com bobina única. Eu não tenho um motor de passo aqui, mas eu vou explicar para vocês com esse rotor de alternador. O motor de passo, ele tem um mecanismo semelhante a esse rotor de alternador. Aqui é uma bobina única. Você vê que é uma bobina aqui dentro, só tem uma bobina, né? E fica aqui com os ferros um do lado, outro do outro, né? Ou seja, aqui é um ímã, né? Aqui se torna um ímã. Aqui numa polaridade, aqui nem outra, né? Isso aqui eu encontrei no lixo e trouxe para fazer alguma coisa com ele, restaurar, né? Reciclar. O que acontece, gente? O pessoal tá fazendo o seguinte, vou pegar um ímã aqui, eles estão pegando esse estator, aliás, esse rotor, e e tirando aquele estator mesmo, original, e colocando ímãs, fazendo estator de ímã. Seja girando esse rotor ou girando os ímãs, vai induzir corrente nessa bobina. E vai ser extraída eletricidade aqui. Como esses fios são finos, a corrente vai ser baixa, né? A gente sabe. Mas o efeito que esse tipo de gerador causa, ele é diferente desse tipo de gerador. No caso, um gerador feito assim, com várias bobinas. Por quê? Porque desse jeito, cada bobina vai resistir, né? O gerador convencional, no caso eu estou falando, né? Ele vai resistir ao ímã que vai passando, né? Cada bobina vai resistir a cada ímã que vai passando. Nesse sentido aqui, não vai haver, nesse tipo de gerador feito assim, não vai haver a mesma resistência, ou seja, ela é uma só bobina que vai distribuir o campo magnético aqui, ó. Ou seja, no caso dela sendo os ímãs girando ao redor dela, ou ela girando entre os ímãs, ela vai ser imantada e por ela ser uma bobina única, o arrasto de Lenz é reduzido. Isso já foi descoberto. O arrasto de Lenz é reduzido nesse tipo de gerador, se fizer desse tipo que eu estou falando. No motor de passo é o contrário. Esse mecanismo fica para fora, é o estator. Os ímãs giram no meio e tem uma bobina única no estator. Quem nunca abriu um motor de passo, tiver aí, pode abrir que vai ver. Mas é o mesmo sistema. E foi descoberto que você pode fechar as pontas, né, dos fios das bobinas. Você pode curto-circuitar, que não vai ter o peso, não vai ter aquele freio como em um gerador comum, convencional, tá? Pelo contrário, dependendo da velocidade, ele vai acelerar. Quando você curto-circuitar ou colocar uma carga, ele vai acelerar, você vai perceber que ele vai acelerar, ou seja, vai reduzir ainda mais o arrasto, tá? Então, muita gente está fazendo teste com esse mecanismo para geradores também, tá? Eu vou agilizar aqui para não ficar muito longo o vídeo. O próximo, gerador com tambor entre os ímãs e bobina. Eu vou dar um exemplo com esse aqui. O gerador com tambor entre os ímãs e bobina. O estator está aqui girando no meio, né? No gerador convencional, né? Ou
gira os ímãs, o rotor fica por fora, no caso do motor da lava e seca, né? Esse mecanismo com tambor entre os ímãs e bobina é o seguinte, eu vou dar um exemplo com isso aqui. Tá aqui, vamos supor que aqui esse ímã é o estator, cheio de ímã. Vai ser adicionado um tambor que vai ficar entre os ímãs e as bobinas. E esse tambor é que vai girar. Os ímãs e as bobinas vão ficar imóveis. O que vai girar é o tambor. E o tambor tem que ser de ferro magnético, tá? Ferro silício. Mas qualquer ferro vai funcionar, né? No caso de quem quiser fazer o teste. Mas tem que fazer um tambor. Um tambor. E no tambor tem que fazer umas lacunas. Como assim? Talvez alguém pergunte. As lacunas é o seguinte: o tambor ele vai ter que interromper o campo magnético entre os ímãs e as bobinas. Ou seja, vai ter momento que o ferro do tambor vai cobrir o ímã todo e vai ter momento que ele vai deixar passar o fluxo magnético para a bobina. Então vai ficar fechando, né, e abrindo, fechando e abrindo. O tambor é que vai fazer isso, girando. Eu creio que vocês estão entendendo. Quem não entender é só perguntar aí nos comentários que eu esclareço. Mas eu creio que vocês estão entendendo. Um tambor com ferro magnético, mas que tem as lacunas, ou seja, tem os espaços entre os ferros para interromper o fluxo magnético entre o ímã e as bobinas, entendeu? Esse tipo de mecanismo não vai ter onda senoidal como o gerador convencional, mas ele vai ser tipo onda quadrada, porque tampou, interrompeu o fluxo magnético, abre de uma vez. Então surge uma tensão rapidamente na bobina. Fechou, corta imediatamente. Vai ser tipo uma onda quadrada. Mas que também, segundo alguns estudiosos, isso reduz o efeito da frenagem, ou seja, do arrasto de Lenz, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá ok? E em quarto lugar, o uso de capacitor em série com gerador. Isso aí muitos já vem testando no YouTube. Eu já vi alguns vídeos, inclusive do Fernando Med Pedrosa, né? E teve outro já que eu vi também fazendo esse tipo de teste, tá? Com capacitor em série com gerador para ligar as cargas. Dizem que deve ser o capacitor de 25 a 50 microfarad, tá? Gente, é o capacitor não polarizado, tá? Porque ele vai funcionar com tensão AC, tá? Então, estão utilizando esse tipo de mecanismo e diz que reduz o efeito Lenz no gerador. O gerador vai ficar mais leve para ser girado, tá? E o outro mecanismo é indutor. Do mesmo jeito do capacitor. O indutor em série com o gerador. Então tem que dimensionar um indutor ali para colocar ele em série em um dos fios que sai do gerador, né? No caso, o gerador, vou dar um exemplo aí do gerador monofásico, né? Um vai direto para a carga, o outro passa pelo indutor. Do mesmo jeito o capacitor. Se for o gerador monofásico, um fio vai direto para a carga, o outro passa pelo capacitor. E alguns já fizeram o teste e dizem que o resultado é excelente. O gerador fica mais leve para ser girado e a carga é acionada. Tá bom, minha gente? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou fazer os testes aqui. Pretendo postar vídeos aí na prática com geradores. Eu tô com esse aqui para fazer alguma reciclagem com ele. Eu tô com esse
estator aqui para rebobinar de um motor que eu quero fazer um gerador, e eu já quero fazer com esse sistema de bobinas bidirecionais. Eu vou fazer esse teste, eu pretendo fazer esse teste com ele e também com alguns alternadores que eu consegui aqui em casa. Eu vou fazer o teste com todos esses mecanismos, um de cada vez, tá? E espero que você esteja aí acompanhando, tá? Peço que vocês curtam o vídeo, né? Deixe o seu like aí, ative aí o sininho das notificações, compartilhe essas informações, que isso é muito útil, tá? Muita gente já fala logo, esse negócio de free energy não existe, esse negócio de overunit. Gente, vamos fazer os testes, vamos testar tudo direitinho, vamos estudar, né? Tem pessoas aí que supostamente conseguiram. Seu Gerardo Morim, ele fez teste com motor tocando gerador. Ele fez o Hyperdrive, quem quiser depois pesquisar, entre outros, né? Entre outros que conseguiram aí, segundo eles, conseguiram efeitos surpreendentes com reduzindo, né? Reduzindo os efeitos da lei de Lenz, né? Seu Licinho Batista, né? E outros aí, porque muita gente, uma hora eu vou falar aqui, né? Eu vou mandar uma saudação aí. Inclusive tem alguns vídeos do pessoal de linguagem espanhola fazendo teste em alternador, do jeito que eu falei, colocando no lugar do estator o Zima. E ele chama de alternador manga. Quem puder assistir lá, assista também, pesquisa, né? Vamos estudar, vamos fazer os testes, vamos replicar direitinho para a gente tomar as nossas chegar às nossas conclusões próprias, tá bom? E fique com Deus, até o próximo vídeo e tudo de bom.